Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui no Lugar Arte Contemporânea. Hoje é a finissage da exposição Erótica. E a gente vai começar com conversa com artistas. Depois a gente vai ter performance, vai ter DJ, vai ter festa, vai ter... Oi, gente. Oi, Dani. Então, nós vamos começar a conversa com artistas com o Rosseton, Marcos Rosseton. O trabalho dele está aqui, gente. Marcos Rosseton. Olá, gente. Boa tarde. Bom, o Rosseton sou eu. Quero primeiro agradecer ao espaço, ao coletivo que me convidou para estar aqui. Achei muito simbólico e muito honrado mesmo por ter vindo de outros eixos, né? E estar também colaborando com o meu trabalho e conhecendo outros artistas. Então, antes de qualquer coisa, eu queria deixar isso bem enfatizado. Estou muito contente a gente fazer coisas coletivas, né? E o eixo se estende, inclusive, além de uma questão física ou de um espaço, onde a gente faz essa convergência, né? De linguagens diferentes, de um debate amplo. E ao longo da exposição eu percebi que a mostra foi muito mais do que uma relação erótica, mas em si um debate mesmo por questões relevantes dentro da sociedade, dentro da nossa cultura, dentro da nossa política. Então, estar aqui presente, eu fico realmente muito feliz. Estive na abertura, agora estou na finissage, fiz questão de estar juntos para acompanhar, ver os olhos e as pessoas que estão aqui presentes. Veio de São Paulo. Alguns eu não conhecia, né? Então a gente fica um pouco intimidado, porque eu não tenho tanta intimidade com todos, né? Mas à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se soltando e se sentindo acolhido, né? Por todos. Aqui são minhas obras. Eu não planejei falar algo muito específico, porque eu acho também interessante deixar que as pessoas façam as suas traduções, né? E não tenha um único caminho, né? A ser traçado, uma única linha sobre a temática em si. O que eu poderia dizer para vocês, inicialmente, para quem não me conhece, eu tenho uma formação em moda, né? Então, meu diálogo, ele muito transpassa com a moda em si. Então, na relação do insumo, né? Do insumo têxtil, material. Então, se a gente pensar na erótica, né? Nesse tema e nesse título, eu começaria dizendo, por exemplo, que eu vejo a sensualidade e o erotismo nas minhas peças porque tem renda, né? Então, se eu pensar no primeiro momento no material têxtil, né? A renda é aquela coisa que deixa velado, né? Que é uma transparência, que mostra o corpo e não mostra o corpo, né? Então, eu acho isso bem sensual, bem simbólico. Em alguns momentos ela está aqui, o fálico, né? Completamente oculto e camuflado. Assim? Tá ótimo, não pode ver. E em outras mais explícitas, né? Então, se eu pensar no primeiro momento nessa relação do material têxtil, acho isso interessante. Eu, quando fiz essas obras, né? Na verdade, elas são uma série, elas se chamam acento grave, né? Então tem um trocadilho aí, acento do acento circunflexo, mas acento de sentar, né? Então acento grave porque daí a gravidade, cada um coloca o limite, né? Cada um sabe o seu limite, então tem uma brincadeira aí, um jogo de palavras, porque muitas delas eu também bordo palavras no próprio objeto. Então fiz bastante trocadilhos, eu tenho uma série de quase 50, né? Então aqui é uma amostra, né? De um outro trabalho, de uma individual que eu fiz em São Paulo. Mas acho que aqui também resume bastante esse desdobramento de todas essas peças juntas.
várias alusões e realmente várias interpretações que eu vou colocar aqui, porque na verdade quando eu fui construindo elas, eu estava na pandemia, né, no auge da pandemia, então eu produzi muito no período da pandemia. Outros trabalhos de fotografia, porque eu também faço trabalhos com imagem, né, minha formação é de criação em imagem de moda, então além das artes visuais, então eu gosto muito da relação imagética, né? Então, mas nessa específica eu fui bordando, porque também acho que isso está em mim, vem de uma relação também da minha avó, do bordado, do crochê, do alinhavo, né? Então, naquele momento de pandemia que a gente tinha que desacelerar, né? Então eu peguei os meus retalhos, o meu material têxtil e fui fazendo produções daquilo que eu estava ali me alimentando, né? Cada um no seu escapismo, né? Então, alguns têm uma ironia, né? Uma brincadeira de humor, porque eu tenho muito humor da minha característica. Estou um pouco nervoso aqui, mas eu sou uma pessoa levemente engraçada, né? Então, o humor está presente em mim. Então, algumas têm um deboche, né? Eu acho interessante para justamente porque eu acho que o humor ele também quebra, né? Alguma coisa muito engessada, muito dura. Então, com a leveza do humor você traz essa possibilidade de quebrar algumas fronteiras, né? E algumas dificuldades das pessoas que você adentra, né? Com o humor, eu acho que isso é bem relevante. Tem também algumas questões mais espinosas, né? Então, mas como eu disse anteriormente, eu quis trazer um pouco um conjunto dessa série que é uma série grande, né? Então, dessa série grande, cada uma tinha uma questão em si, né? Quando eu estava produzindo cada uma delas, a gente estava falando que ele é nada touch, né? Mas eu vou pegar. Você é o dono. Você pode. Então, essa aqui tem uma narrativa completamente diferente daquela, né? Então, essa aqui de uma certa doçura, a escolha mesmo, né, dos assentos, né, das almofadinhas, né? Na intimidade eu chamo elas de almofadinhas, né? Daí senta quem quer. E a escolha do material têxtil é um material têxtil de design de interiores e de jacquard, né? O jacquard é um tecido que a própria estampa do material, né, já está confeccionado na trama do tecido, né? Então é como se fosse a própria tatuagem, né, do tecido na estampa que ele apresenta, né? Então eu acho legal essas analogias, né? Eu faço várias analogias na minha cabeça. Então eu acho ela super erótica, super sensual, super provocativa, né? Eu tenho outras que falam de umas questões mais complicadas. Essa aqui eu queria que você, por exemplo, registrasse, que é a maior delas, né? E ela, ao mesmo tempo que ela tem, que eu já comentei, né? Ela tem agulhas, né? Agulhas de acupuntura, alfinetes, né? Então, ao mesmo tempo, por mais que a gente no primeiro momento dá um impacto, né? Porque é um falo, é uma coisa gigante, né? Isso talvez assuste, né? Mas ao mesmo tempo, dentro de uma narrativa um pouco mais conceitual, a minha intenção era justamente porque eu estou furando esse falo, né? Eu estou furando o caralho, finalmente, né? Então quando eu furo esse caralho, eu estou falando de uma desconstrução, talvez uma tentativa de uma desconstrução de uma masculinidade tóxica, sabe? Então é no sentido de você... Faço questão. De você diminuir, né? Ao mesmo tempo que tem uma peça gigante, grande, né? E eu estou fazendo uma pergunta, uma provocação, porque está em um bordado chamado confiança. Então, até que ponto você confia no outro? Até que ponto o outro está nesse limite de você permitir ou não, né? Então, e ao mesmo tempo, como eu falei, ao mesmo tempo, são várias questões dentro de uma peça. Como eu disse, eu não gosto de pensar que ela só tem um desdobramento, uma única mensagem.
Eu vou falar de uma coisa um pouco mais delicada, mas não é segredo. Na minha infância eu tive abusos infantil durante muito tempo, né? Então isso também traz esse recorte, né? Porque às vezes você confia nas pessoas que estão próximas e é justamente nas pessoas próximas que você não deve confiar, né? Então também tem uma provocação social que é muito mais do que você simplesmente falar que esse fala é grande e eu estou falando, ou talvez traçando aqui uma relação de falocentrismo, né? Que foi um debate muito relevante na exposição. Então é interessante a gente pensar que às vezes um elemento fálico não necessariamente ele está falando de um falocentrismo, né? Então estou falando aqui, por exemplo, de uma cultura de um machismo tóxico, como eu comentei aqui. Eu estou falando de uma questão social, epidêmica e de um câncer social, eu considero assim, né? Que é o abuso infantil, né? Então são várias questões. Daí você fica questionando e eu também me questiono. Mas está numa exposição erótica, né? Então acho que dentro de todas essas narrativas que eu estou trazendo, a sensualidade brotou ali, né? Seja de um lado positivo ou negativo, ela estava ali, né? Então eu acho que isso é significativo, né? Acho que é um pouco disso. Essa daqui tinha... eu usei alguns elementos, como eu disse, que já estavam no meu ateliê. Eu tenho bastante material têxtil e sobras de materiais. Eu estava na pandemia produzindo isso, então literalmente não podia ir numa lojinha, não podia ir numa loja de aviamento. Essa loja estava fechada literalmente, né? Então manta acrílica que está aqui coberta, esses consolos, né, que são materiais de latex. Eu há uns anos atrás, por um outro trabalho, eu adquiri numa fábrica e comprei por atacado. Então no ateliê eu tenho caixas e caixas. Os meus amigos, meus artistas que estão em casa... Aí, gente, fica a dica. Às vezes brincam comigo, né? No sentido de os que estão dando risada que já foram. Pedindo emprestado para uma performance. Né? Então é isso, né? Então eu tinha esse material, né? Então estava muito no meu dia a dia ali para produzir, muito naturalizado e ao mesmo tempo dentro da minha introspecção, dentro do meu momento de isolamento, eu vou resgatar, né, coisas e questões dos meus atravessamentos, né, das minhas facilidades, das minhas dificuldades, dos meus traumas e das minhas felicidades, para jogar para fora e traduzir através de trabalhos, né? Essa série Sinto Grave, ela também tem uma série fotográfica, né? Então os objetos eles estão fotografados com corpos, com pessoas. Isso já foi um outro estágio, né? Quando a gente já podia ali no final da pandemia ter pessoas envolvidas. E não sei se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou super aberto, porque eu não vim com nenhum discurso muito fechado. Acho que o resumo é um pouco isso. Eu acho elas, como eu já disse, assim, provocativas, para ser provocativas, para levantar questões. Nas minhas peças, no meu trabalho, as coisas não estão sempre muito claras e evidentes. É justamente para você questionar, para você pensar, para você inclusive fazer o seu desdobramento, né, da narrativa, porque aquilo que me atravessa, o que me traz uma necessidade de materializar através de fotografia ou de objeto, não necessariamente aquilo que você vai de fato fazer a sua leitura, né? Eu acho muito interessante uma exposição coletiva que tenha um nome, ou a legenda, ou a referência, e que não tenha, por exemplo, o briefing, né? Que é um termo da publicidade, que eu reformação inicial da publicidade, então às vezes mais palavras da publicidade, né? Mas não tem esse release, né? Então não vem tudo mastigadinho, né? Eu acho que é muito interessante pensar e ouvir. Eu tenho um hábito, por exemplo, em algumas exposições que eu já participei, ou seja individual, coletiva, de ficar ali
próximo, né, sem me apresentar, para ouvir o burburinho, ouvir que as pessoas estão ouvindo, isso muito me alimenta também. É muito interessante a leitura que as pessoas fazem, porque isso também é a potência do próprio trabalho, né? Ela tem que dialogar com as pessoas, né? Elas têm que provocar de uma forma positiva ou não, mas tem que sair de um estado, né? De uma zona de conforto, né? Não entendo muito uma obra de arte onde você vê só achar bonitinho, né? Acho isso principalmente dentro de um recorte da arte contemporânea, né? A arte contemporânea é muito mais que isso, né? Então, essa era a minha intenção quando eu produzi elas, né? Então tem algumas aqui, essas especificamente, são várias palavras que eu fui recolhendo de amigos, né? Tem um querido nosso, curador e editor de uma revista chamada Fala Magazine, né? E na época a gente conversou bastante, especificamente com essa, porque ele tinha uma matéria onde ele recolheu bastante adjetivos, né? Nomenclaturas e títulos que dão apelido ao pênis, né? Ao caralho. Eu não gosto da palavra pênis, eu gosto da palavra caralho. E daí eu fui, essa é uma, mas eu tenho uma outra no meu ateliê. E acho que é isso. Não sei mais o que dizer. Já falei que eu bordo, gosto das minhas fotografias, eu bordo bastante. É isso, amor. Gente, e aí? Tá aberto para vocês. Vamos lá. Um papo aí com o Roseton. Acho interessante, é um debate. Entra, Preta. Alguém falar alguma coisa? Sempre o pênis, você trabalha sempre com o pênis, né? Quer dizer, o objeto no teu trabalho é sempre isso. Só para saber que eu não conheço. Sim. Não necessariamente, né? Tá. Eu fiz um outro trabalho, por exemplo, né? Essa série sim. Sim, eu fiz um outro trabalho, por exemplo, que eu fotografei, ainda na pandemia, mulheres trans, né? Então é interessante que eu fui numa ONG que faz, cuida, né, de pessoas com vulnerabilidade social, pessoas trans, especificamente mulheres trans. E em um momento específico, eu fiz um ensaio com elas, né? Chamei, fui lá na casa, perguntei quem queria ser fotografada, porque no caso eu não estava atrás de modelos, né? E então de várias idades, e fotografei elas na pandemia vestidas de noivas, né? Que era uma provocação, né? Porque a minha pergunta era assim: todas as pessoas têm direito a estar, por exemplo, dentro de um espaço cerimonial religioso, dentro de um altar, né? Essa ideia do sonho do casamento, do sonho da noiva, de vestido de noiva, né? Eu tenho muitas amigas trans, né? Então isso está no meu dia a dia, né? Então eu já tinha feito um outro ensaio, inclusive, né? Então esse especificamente que me brotou agora na cabeça para comentar para você, tinha outras narrativas, né? Outras provocações, né? Até onde que os corpos trans são permitidos estar, né? Em lugares religiosos, será? Né? Então e daí eu fotografei elas na pandemia. Eu lembro que eu separei 4 dias, porque não podia fazer aquela aglomeração, e eu queria que a equipe toda de assistente, cabeleireiro, maquiadores fossem só pessoas não binárias ou pessoas trans na equipe, né? Então foi um trabalho bem simbólico. Isso gerou 13 imagens, 13 trabalhos, né? E depois, como a gente já estava no auge da pandemia, eu transformei as fotografias em calendários para beneficiar na venda a própria casa que acolhe as meninas, né? Então, tinha uma questão social também aí. Então, o meu trabalho, de uma forma geral, ele envolve sexualidade, né? Ele envolve corpo, envolve comportamento, né? E também, dentro da questão do material, eu fico muito interessado em materiais não convencionais, né? Então, látex é eu fiz uma residência, por exemplo, em um museu em Bogotá,
fantástico, chamado Queer Museu, né? Onde eu bordei no latex que eu busquei da Amazônia, literalmente, né? Então, já tinha uma questão política, porque eu tinha os bordados ali, muito com um trabalho desse momento caótico que a gente viveu nesses últimos 4 anos, né? Então, era um afrontamento e uma provocação, porque eu estava usando materiais indígenas, né? Ou de regiões específicas e contestando naquele momento, né, as dificuldades e os atravessamentos políticos que a gente estava vivenciando, né? Então, na verdade, não tem só uma questão, né, porque a gente está dentro de uma exposição erótica e quando houve o convite para que eu estivesse, eu lembro pro Elmer especificamente, né, de mostrar algumas peças, alguns trabalhos, para também deixar à vontade a equipe, né, claro que também daquilo que eu achasse interessante, que viesse, que fizesse relevância, porque eu fiquei muito imaginando, eu lembro dessa troca com os meninos, né, de que teriam bastante trabalhos nas paredes, seria interessante trazer objetos, né, algo tridimensional para complementar, e daí tem 50 desses, né, então ficou muito fácil essa escolha. A dificuldade foi mais no sentido de qual peça, né, para que fizesse sentido na totalidade os 3 e representasse os outros 50, né, então mais nesse sentido. Mais alguém? A gente pode entrar, ó, pode ocupar aqui o espaço, ficar pertinho. Mais alguém? Eu ia perguntar, você comentou, eu não lembrava quantos são dessas peças e quanto tempo cada uma leva mais ou menos para ser feito, porque é bordado e o material não é muito fácil de bordar, né? Bordar, essa questão é horrível. Uma ótima pergunta, Bruno. Eu não vou te precisar saber o tempo de cada uma. Eu lembro que eu estava imerso. Quando você fico pensando quando você está pintando, né, que você se joga ali, você perde um pouco a noção do tempo. Eu quando estou fotografando a mesma coisa, quando estou bordando a mesma coisa. O bordado em si, esse material é um material duro, né, então eu bordo, a técnica em si é diversa, assim. Então eu uso uma agulha de bordar cabelo de boneca, mais ou menos desse tamanho, que é justamente para eu poder entrar e voltar, então vai e volta. Tem uma agulha de ponto específica que me facilita em algumas questões, né? Mas tá tudo bordado, então não tem aquela agulha que é invertida, né? Então sim. da renda eu uso muito ela, né? Porque ela me facilita, mas dedo furado, dedo sangrado, né? Apesar de eu usar dedal, né? Eu gosto, já da minha prática, mas, né, você ali na madrugada, né, eu lembro de ter passado muita essa virada de tempo, né, você perder noção, 6 horas da tarde, quando você vê, é 6 horas da manhã, né, porque a gente tá em outro momento também, né, mas eu lembro que eu fiquei meses lá, né, e fazendo coisas concomitantes, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim, no sentido da produção, muito cartesiana, né? Então, eu começo, eu tenho que ver o final, né? Então, por mais que eu pago, assim, né? Você tem que aquilo, sabe? Vomitar pra fora e acabar. E uma outra coisa que eu ia comentar, né? Eu conheço um pouco mais do seu trabalho, enfim, né? Somos amigos. Mas como é para você a presença da moda reverberando nos seus trabalhos? Porque mesmo nesses que são mais explícitos e até mesmo no das que você comentou agora da série de noivas, só o fato de ser noiva já tem uma questão ali da moda que é a vestimenta. E você muitas vezes está falando de gênero e sexualidade. Como que é você trazendo isso, fazendo essa conexão direta do campo da arte com a moda, de fato, e isso reverberando, porque a gente sabe que o discurso da moda muitas vezes é bem perverso por corpo feminino, gordo, para vários corpos que são diferentes e você está o tempo todo lidando. Como que é para você fazer essas conexões e isso está no seu trabalho?
falou tudo, assim, na verdade é outra provocação, né? É intencional, porque a gente fala da moda ou de repente o público leigo, né, pensa na moda no sentido desse estereótipo, do glamour, da estética, da beleza, da composição, etc, das cores, mas a moda também tem a questão tóxica, né? Você usou a expressão perversa, né? Então é essa provocação, né? E quando eu coloco a noiva dentro de um recorte religioso, né, católico, eu estou fazendo essa provocação em várias intersecções, inclusive na moda, né? Eu fiz uma série com uma modelo trans, né, que foi a primeira, né? E ela fez toda a história com roupa e vestimenta do período da história da moda, né? Mas era uma mulher trans ali, e daí eu fui bordando, né? Na fotografia bordada, depois desse estágio da fotografia, eu bordava músculo, eu bordava genitálias, eu bordava os olhos, eu bordava o esqueleto inteiro, né, em cima da fotografia, mostrando que dentro de nós, né, somos todos iguais, né? Então, assim, você tem órgãos reprodutores, você tem musculatura, então a moda não teria como não estar presente, porque são a minha pesquisa, né, o meu dia a dia, os meus atravessamentos, então isso também está muito naturalizado em mim. Às vezes, talvez no primeiro momento, eu nem pense de fato o protagonismo na moda ali, né? Mas assim como um pintor, quando ele vai pintar, ele já está ali intrínseco nele a tinta, né? E outras questões. O têxtil, né, já está ali naturalizado dentro das minhas rotinas e dentro dos meus processos de pensamento mesmo, né? Eu fiz agora uma série fotográfica em São Paulo e ela era só fotografia, mas ela tinha os dedais na fotografia e as caixinhas, e elas foram apresentadas em caixinhas de costura, né? Então as caixinhas tinham renda por fora, que eu complementei, então isso já está meio naturalizado, mas com certeza quando ela vem mais explícita, né, nas narrativas, é uma intenção de provocação e sair mesmo para o debate, né? Onde está esse corpo gordo, né? Que na moda tem palavras já do próprio métier, que às vezes eu acho um pouco higienista, né? De falar do plus size, né? Onde que está esse corpo trans, né? Das medidas, o que é permitido ser usado, né? Então, eu, por exemplo, me considero uma pessoa não binária, né? Então, onde está essa ditadura, né? O que você pode usar ou não pode usar, né? Quem disse isso, né? Quem é o papa da moda para dizer o que eu posso ou não posso usar, né? Eu uso o que eu me sinto à vontade, você usa o que você deve se sentir à vontade. Então, ao mesmo tempo que eu sei tecnicamente dos desdobramentos da moda, ao mesmo tempo eu uso tudo disso para contestar e quebrar esses paradigmas, né? Então, é nesse sentido as minhas intenções. Mais alguém, gente? A gente está, na verdade, ainda tem a Leteia, tem Paulo, Andrujo e Preta, para falar sobre os trabalhos, tá? Marcos, super prazer ter você aqui com a gente, adorei te conhecer, né? Marcos veio de São Paulo e a gente, é a primeira vez que ele expõe aqui no lugar, né? Assim como o Cris e o Bruno. Fiquei muito feliz. E outras pessoas, né, que vieram novas aqui pra gente, pra nossa troca, enfim. Acho que então, isso acrescentou pra mim, eu disse isso no começo, tá aqui no início, na abertura, agora no mensagem, dessa comunhão, né, sobre essa temática. Então acho que isso dá uma força, uma potência, um poder, que a gente fazer no nosso isolamento, né, da pandemia, ou nos nossos ateliês, é uma questão. Agora, quando a gente junta tudo isso, a coisa explode, né? Então, eu acredito muito na força do coletivo. Então, agradeço novamente o espaço, o lugar contemporâneo, toda a equipe que me abraçou. E é isso, gente. agora a gente tem um novo na equipe, que é o Júlio. Júlio Lima entrou para a equipe do lugar.
Foi bem legal a sua fala, inclusive, sobre questões que surgiram dessa exposição, que é ótimo, né? Ter polêmica, debate, discussões, dúvidas. E a gente chega à conclusão que falo não é igual a falocentrismo, né? Muito pelo contrário, o senhor está bem contextualizado, falando de outra coisa, né? Então, brigadíssimo, tá bom? Fora que você é bonito pra caramba, tá? Fora que você é bonito pra caralho. Já que você gosta de falar caralho, então isso é muito bonito. Gente, Aletheia. Ó, por livre e espontânea pressão. Eu queria que vocês, primeiramente, dessem uma olhadinha no meu trabalho. Esse trabalho que tá aqui. Abre aqui um pouquinho. Políptico. São 6 desenhos feitos em papel fotográfico. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Vamos ver que já faz um exercício, circula as pernas aí. Dá uma olhadinha de perto, porque ele precisa ser visto de perto. Como ele é feito no papel fotográfico, que não foi revelado, então ele vai trabalhando com a luz, conforme o tempo passa. E eu uso ainda, tenho muitos trabalhos que eu uso esse tipo de papel e vou fazendo desenhos com a luz e com o tempo. Então são trabalhos que levam bastante tempo no processo. É um trabalho que leva 5, 6, 7 anos, às vezes eu não sei nem quando está pronto, se já está pronto, se não está pronto. E às vezes vou mudando de lugar, coloco objetos em cima. Esse específico eu não coloquei coisas em cima, mas eu também trabalho esse papel com luz e sombra, colocando objetos, pedras em cima e vai marcando e vai fazendo um desenho. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia do tempo, né? Sei lá, talvez a arte fale slow art, não sei como é que fala, mas é um processo criativo, é um processo que eu gosto de trabalhar. Especificamente esses trabalhos eu chamo eles de educação sexual, porque eu comecei a desenhar algumas coisas que me pareciam sexuais, que eu queria trazer alguma coisa da minha memória infantil, da minha memória de criança, ainda tentando buscar algum momento da minha vida que eu não tivesse, quase não existe, porque assim que a gente nasce a gente já tem influência da sociedade, como nós nos devemos nos comportar e tudo isso, mas eu queria buscar, eu estava nessa busca de desenhar elementos que trouxessem um pouco da sexualidade da criança na forma pura, né? Não como sexualizado de fora para dentro, né? Às vezes a pessoa olha, é gay, é sapata, sabe? Por quê? Porque está agindo de uma forma que é padronizada. Quer dizer, uma criança às vezes tem a sua sensualidade, a sua sexualidade na sua própria exploração de maneira pura e inocente, e assim que deveria ser, assim que tem que ser, né? Até ouvindo o colega falar sobre abuso infantil, é uma coisa que me mexe, me toca muito, porque é uma coisa que vem de fora, né, para dentro, e a criança deveria se sentir sempre segura, livre, aceita, para ela vivenciar a sua descoberta, né, do seu corpo, do seu erotismo, sem manipulações, sem pressão, invasões, sem etiquetas, é isso, é aquilo, vai ser isso. Então, essa foi uma tentativa desse trabalho chamado Educação Sexual. Eu até tenho um livro que é feito num livro de crianças, que eu apaguei alguns desenhos infantis e coloquei alguns desenhos sexuais. Então, quando você dá uma olhada nessas obras, elas têm coisas assim que vem à mente, um pênis voador, uma coisa que não pertence ao corpo humano, é só um órgão. Tem uma vagina que parece um animal comendo alguma coisa que parece um pênis. São coisas um pouco fantasiosas, sem uma definição de uma mulher, um homem. Então, nesse trabalho eu também usei o tempo, nesse papel fotográfico que eu gosto de trazer o elemento do tempo, também tem um pouco de memória. Você vai criando conforme o tempo vai passando, ele vai se modificando conforme o tempo, conforme a luz atua nele. Então, eu quis fazer essa relação. E ele é um trabalho que tem são 6 ali, que eu montei o políptico, para ficar junto. E tem mais um livro infantil também, que eu chamo de livro infantil, mas não é para crianças, né? Mas fala sobre
educação sexual, que seria de dentro para fora, e não ao contrário. Uma coisa da criança ter essa liberdade de... Quer dizer, meus próprios filhos ou até outras crianças às vezes se descobrem, né? Aqui sente gostoso, aqui... E deveriam ser livres para se explorar sem ter influência, né? Hoje em dia é bem mais difícil do que o meu tempo, porque hoje em dia você ainda tem internet, você tem acesso a coisas que uma criança nem, né, poderia ver, coisas absurdas. E, enfim, as influências externas, elas estão cada vez mais próximas, né, de todos nós. Acho que é isso que eu tenho para falar sobre esse trabalho, o que me influenciou e o processo criativo, muito sobre memórias, fazendo autoanálise. Eu estudo psicanálise também. Minha primeira formação foi em Direitos Humanos. Depois eu estudei Belas Artes em Londres. Depois de Belas Artes, agora atualmente estou fazendo uma formação em psicanálise. Então o meu trabalho tem muito do meu próprio corpo, muito de autoanálise. A sexualidade ultimamente tem aparecido muito. E, bom, é isso que eu tenho para falar sobre esse trabalho. Se vocês tiverem qualquer coisa para adicionar, para conversar, eu vou ficar bem feliz se vocês conversarem comigo. Eu gosto quando você fala do título da criança, mas esse é o título. Que é aquilo que a gente estava discutindo aqui, né? Essa provocação para fazer pensar e sair do lugar comum, né? Então, acho bacana essa sacada, assim, porque relembra, remete àquilo, mas na verdade não é para uma criança, né? Então, gostei dessa sua fala. Eu ainda não mostrei ele porque eu fiquei com muito... A gente veio de uma época, né, recentemente, alguns anos atrás, aí, com muita censura, com muita perseguição, então eu não mostrei ele, é um livro que eu ainda não mostrei, ninguém viu ainda. Então eu fiquei com muito medo de mostrar e falar, me chamar de qualquer coisa, né, pedófila, sei lá, gente maluca, né? Então, para não evitar o caça às bruxas, eu deixei esse trabalho guardado, mas em breve... Você podia ter trazido para cá, para a gente folhear. Eu pensei em trazer. Bom, vamos adiar então a exposição. Só que a Leta ia trazer o livro dela. A próxima, eu vou ter outra. A gente está pensando em fazer erótica 2, 3, seguir, né? Adoro, quero estar sempre aqui. Tudo hoje com a putaria, né? Assim, o sexo ele faz parte dessa energia vital, né? É a energia de criação, a energia da vida, do ânimo, de tudo. Então é uma coisa muito saudável, né? E se colocada para fora na arte de uma maneira saudável, analisada, ela não precisa ser tão perseguida ou feita às escondidas ou pervertida nessa ideia, né? Deixa eu fazer uma perguntinha só para complementar. Fiquei curioso, né, olhando no geral, se tem alguma coisa específica da moldura ser rosa. Foi. Sim, na verdade até foi o Bosco daqui? Não. Bosco não veio não, ô Bosco. Ele veio, mas saiu. Ele veio? A ideia na verdade foi até do Bosco, esse artista meu amigo, que ele falou assim, até coloca um rosa que vai realçar mais, porque como ele vai escurecendo, ele vai ficando muito escuro, o rosa vai iluminar ele, né? E vai também concentrar porque a pele, né, enfim, partes íntimas tem um pouquinho desse rosa, então vai trazer mais a luz, né? Ele está bem mais visível do que quando você trouxe, muito mais visível já. Quando você trouxe no dia para a gente montar, ele não tinha essa visibilidade que a gente está tendo agora. Não tinha nem essa tonalidade. Não tinha, Eu acho que ele mudou. Não sei se foi também por causa do efeito da janela, mas o papel já deu uma alterada. Não, é porque a luz vai alterar durante o tempo, né? É o oposto da... Para não ter mais alteração, eu deixei ele fechado, e daí aqui, como ele está em exposição, ele vai continuar sempre. É o oposto do que acontece com a Polaroid, que vai sumindo, o seu vai trazendo à tona. E Tiago quer falar. Aproveitando que a Leteia está aqui falando do trabalho dela, mas não para falar exatamente desse, mas para falar da sua performance. Eu ia falar isso. Eu sei que você tem coisas para falar sobre performance. Não, eu tenho. Eu queria aproveitar para saber. E eu queria saber, continuando aqui, que você falou que tinha a ver um trabalho com o outro, né?
a Vênus e isso. Sim, não, é um trabalho também, como sai da gente, né? Sempre os trabalhos do artista, eles mesmo a gente tentando fazer uma coisa totalmente diferente, a gente não escapa porque a narrativa sempre está ali porque vem de nós, né? E a Venus Diamond, ela foi gerada, parida, depois de bastante tempo de pesquisa, de estudos com as pessoas maravilhosas do mundo burlesco aqui do Rio de Janeiro que eu conheci, que eu admiro muito, o Marcos, que me ajudou bastante, a Ferry Adams, agora a Morgana, que são pessoas que eu admiro demais, e fui trazendo isso. Esse estudo veio aparecendo, mas eu tinha muito bloqueio com a Vênus. Ela não era Vênus ainda, ela era uma persona burlesca sem nome, só na minha ideia e no meu trabalho corporal, gestual. Eu não consegui encaixar ela dentro do meu trabalho de arte, porque eu ainda estava num momento que eu me radicalizava, mas não no sentido da raiz. Eu me proibia certas coisas dentro do meu trabalho por achar que eu estava objetificando o meu corpo. Então eu tive muito bloqueio com esse questão do trabalho da Preta. Mas muito bloqueio. E devagarzinho, dentro da minha linha de estudo, e dentro de muita análise, né? Eu fui conseguindo encontrar esse lugar. E também estudando, né, a história da mulher, a história do burlesco, como as mulheres eram proibidas no teatro e como elas tinham que estar sempre na margem, né, brigando pelos seus direitos e querendo participar, e a vida sempre muito difícil, né? Então, como elas não poderiam estar num palco, no teatro, sendo glamourosas, elas ficavam à margem também, junto com pessoas fora do padrão da sociedade aceito. Então, tudo isso foi trazendo força para o meu estudo, para o meu trabalho de arte, até que daí nasceu a Venus Diamond, que daí nasceu aqui, a primeira performance dela foi aqui no Lugar Contemporâneo, e enfim, de muitos, porque agora eu libertei ela, no parto lindo, foi um parto lindo. Mas como foi a minha primeira vez, eu senti que faltou um pouco da minha pessoa ter instruído mais para quem estava presente. A ideia seria eu fazer um corredor ao redor da galeria aqui, ó, e passar por todas as pessoas e brincar com todas as pessoas. Acabou ficando, eu fiquei ali, ficou um paredão aqui, daí muita gente que estava aqui atrás não conseguiu ver. Até me deram a ideia de colocar um espelho triangular para quem tinha, mas o legal é porque circular mesmo. O burlesco, ele é isso, ele está onde as pessoas estão, né? O povo. Então, de você passar mesmo, de você ir para a rua, passar ao redor, brincar com as pessoas. E também não orientei, né, o público, a audiência, de gritar, de motivar, de se soltar, de falar, ei, vamos, gostar. Sabe, porque existe essa possibilidade. Teve uma hora que você fez isso e mexeu. Me mexeu, mas eu devia ter feito antes. Mas como foi a minha primeira, eu estava virgem ali, foi essa coisa assim, pisando em ovos um pouquinho, mas depois eu me soltei. Até o peixe voou, e todo mundo achou que fazia parte da coreografia, ficar segurando o peitinho para não pagar o peitinho. Foi divertido, eu gostei muito e quero fazer mais performances. Cresceu muito dentro de mim. Gostei, agradeço pela oportunidade. O espaço está sempre aberto. É muito positivo para mim essa troca. Eu que moro lá escondidinha nas montanhas, quando eu desço e posso participar aqui e conversar, é muito rico, muito enriquecedor mesmo. Obrigada. Obrigada a você, linda. Gente, eu vou fechar esse daqui, e aí a gente tem o Paulo e Andrujo, e depois o vídeo tem o vídeo e a performance que a gente escolhe qual a ordem na hora. Tá bom? Beijo, gente. Até daqui a pouco, até o próximo bloco. Internet.